Hoje nós vamos iniciar o segundo episódio do nosso podcast, Venire Podcast. Estamos hoje com a ilustríssima presença do nosso amigo Bruno Casuíro. O Bruno tem 35 anos e é formado em Direito pela FRJ, é mestre em Ciências Políticas pela UERJ e atuou como presidente da Juventude Nacional do Democratas e foi presidente da Juventude da União Democrata Internacional, principal organização mundial de jovens de centro-direita. Foi assessor técnico da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e secretário estadual de Obras e Infraestruturas do Estado do Rio de Janeiro, bem como secretário municipal de Turismo na Prefeitura do Rio. Hoje, o Bruno é palestrante, consultor e coordenador político estadual do Partido Novo. Então, fazendo uma apresentação do Partido Novo, o Partido Novo é um partido de centro-direita, fundado em 2011. Ele atualmente tem um governador, um senador, 3 deputados federais, 6 deputados estaduais, 4 prefeitos e 30 vereadores. Desses, um na cidade do Rio de Janeiro. Perfeito. Então, aproveitando a presença do Bruno aqui hoje, nós vamos falar sobre direito eleitoral, eleições municipais de 2024, a trajetória do partido e introduzir aqui o Bruno na conversa. Então, o Bruno, no artigo Meu Irmão, Vamos Conversar, escreveu a seguinte mensagem sobre o ódio no debate político brasileiro. Acho que devemos trabalhar todo dia para que o mais breve possível, na próxima reunião de família, um vire para o outro e diga: meu irmão, vamos conversar? Então, Bruno, vamos conversar? Vamos conversar. Bom, primeiro, obrigado a vocês pelo convite, uma honra estar aqui no Venire Podcast. Achei que vocês estão com um projeto super bacana, uma estrutura espetacular. Para quem está assistindo a gente, saibam que é um projeto de alta qualidade, não tenho dúvida de que depois vão vir outros episódios muito interessantes e fico muito feliz de estar podendo estar participando, vocês terem entendido que eu tinha algo a contribuir aqui com o debate, eu agradeço muito. E entrando no que você falou, cara, eu acho assim, não é surpresa para ninguém, novidade para ninguém, que a gente vive um momento de extrema radicalização política no país. Infelizmente. Né? Infelizmente. Não é uma coisa que só o Brasil vive, diversos outros países do mundo estão vivendo. Verdade. Né? Se você parar para analisar, 20 anos atrás, as pessoas não achariam, né, que a Marine Le Pen, que é a direita radical, chegaria no segundo turno na França. As pessoas não achariam que um Javier Milei ganharia a eleição na Argentina. Né? As pessoas não achariam que teria a maior popularidade de toda a América Latina um presidente como o Bukele de El Salvador, que é tiro, porrada e bomba, e as pessoas estão cansadas da violência, veem nele o salvador da pátria. Então, é um momento de radicalização da política do mundo. E o Brasil vive a sua parcela. Agora, no Brasil, o que chama atenção é o quanto que essa radicalização vai para o dia a dia das pessoas. Porque grupos políticos radicalizarem o seu discurso, grupos políticos se atacarem de maneira mais sanguinolenta, isso acontece em todos os lugares. Mas no Brasil, a gente tem um fenômeno de famílias brigarem internamente, o primo deixar de falar com a prima, a mãe deixar de falar com o filho por conta de política. Então, o brasileiro não está acostumado a participar da política. E acaba virando uma coisa de futebol, né? É paixão. Eu sou Flamengo, você é Vasco. Vira uma coisa que é o que as pessoas brincam na internet, né? Que é o candidato de estimação, né, da pessoa. Sim. E a gente tem que entender que essa questão ela tem que ser vista de uma forma mais racional e menos emocional, né? Totalmente. O Sérgio Buarque de Holanda, né, falava sobre que o brasileiro ele é um povo que ele usa muito o coração, né? É o povo cordial, mas não de cordialidade, né? De coração. Uhum. E isso reflete muito na cultura, na nossa análise da política, né? Concordo. Isso realmente tem um impacto muito forte. Exemplos de radicalização que deram certo, né, em algum lugar, né? Sim, Na verdade, o bom nunca senso, né, já dizia o Confúcio, né? O caminho do meio é o caminho melhor, o caminho que você concilia o que há de bom de ambos os lados. Então, assim, o que eu acho interessante, você falou de futebol, é uma coisa realmente de fé. Uma coisa um tanto quanto messiânica, sabe? Aquele cara que é o meu político de estimação, ele é infalível. Salvador da pátria. Que acontecer, ele vai estar é certo infalível. ali, né? As pessoas criam, inclusive, hoje na internet chamam isso de fanfic, né? As pessoas criam, inclusive, narrativas que livram a cara do político que ela gosta. Então, assim, se o político que ela não gosta dá uma topada na rua, vai dizer, não foi uma topada. Ele estava chutando alguém, errou o chute e deu uma topada. Destruindo o patrimônio público. Exatamente. E se
for o político de estimação dando um murro na cara de alguém, ela vai dizer, não, foi o cara que deu uma bochechada no punho dele. Então é uma defesa completamente irracional de quem ela gosta e um ataque de qualquer atitude de quem ela não gosta. E isso, obviamente, empobrece o debate, torna ele muito superficial. Você não discute a política pública, você não discute dados e evidências, as decisões não são mais tomadas em cima do que é melhor a longo prazo, é em cima de quem vai lacrar melhor na rede social para aparecer para os eleitores da próxima eleição. E isso acaba jogando contra, no final das contas, a própria sociedade. Sim, empobrece totalmente o discurso político, né? Que a gente precisa, na verdade, encontrar um equilíbrio. O equilíbrio que você falou do Confúcio, né, é fundamental para a gente evoluir como sociedade. Uma vez eu vi um estudo, não vou me lembrar agora o nome, mas que era um estudo social que falava que a humanidade ela tende a momentos de liberação e de repressão. Claro. Né? São ondas, né? E hoje a gente vive uma onda de repressão, né? De buscar um extremo, né? Direita e tal, mas um extremo de repressão. E a gente já viveu também uma sociedade um pouco mais liberal, onde as coisas... Sim. E por que é tão difícil, assim, na sua análise política, você que tem esse mestrado em ciência política, por que é tão difícil a gente modular no centro? Por que a gente sempre vai nessa tendência de onda, de vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo? Esse movimento pendular, né, ele me parece ser o fruto do seguinte: as expectativas da sociedade sobre a política e a política pública, né? O tipo de serviço que é prestado a ela e tudo mais, a expectativa é cada vez mais alta. E nenhum político consegue a perfeição. Sim. Nenhuma gestão pública consegue entregar 100% do que prometeu. É impossível. Se a gente parar para olhar a legislação, por exemplo, a gente está aqui num podcast também jurídico, o gestor público, ele é a única pessoa do mundo, né, que ele não pode errar. Exatamente. Ele tem que ser infalível, porque se ele errar, ele não errou, ele é bandido. Exatamente. Então, ele não errou, opa, dano horário. Então, assim, se você está gerindo uma empresa e alguma estratégia de marketing dá errado e você tem algum prejuízo, isso faz parte do jogo. Você teve 9 estratégias que deram certo, uma deu errado, acontece. Na gestão pública, você acertou as 9, uma deu errado, você está processado. Então, você não pode errar, mas o ser humano é falível. Então, eu acho que todo partido, toda gestão, seja a gestão do prefeito fulano, seja o partido A, seja o partido B, seja o que for, nunca consegue entregar tudo aquilo que é esperado dele. Sim. E aí a pessoa começa a pensar o seguinte: isso aqui não é bom, não. Bom é aquele outro lado que dá porrada nele. Então eu acho que esse movimento pendular acontece porque sempre há uma frustração de expectativa, que é inevitável. Quem está no cargo, né? Quem está no cargo sempre vai frustrar alguma expectativa. E aí a pessoa, ao invés de pensar que talvez seja melhor manter o que está dando certo e só corrigir algumas coisas que não estão indo bem, ela tem a tendência de falar assim: então vamos lá pro outro lado, que é o cara que está descendo, sai do extremo ao outro, né? Que está batendo nele, que é o líder da oposição. Aí você fica fazendo assim, né? Isso reflete nas câmaras, né, municipais. A gente vê aqui, por exemplo, a vivência que a gente tem na cidade. Pouco se vê de projetos férteis, pouco se vê de debate, de discussão. Em geral, a realidade aqui é um pouco diferente, é sugênero, vamos dizer assim. Mas é uma política de ataques. Por quê? Porque na rede social eu tenho que ser o cara que está se opondo a isso, que é isso que vai me gerar voto. Então, a gente não vê produção legislativa eficiente, a gente não vê um tipo de debate e não se pensa, como falou, não pensa em política pública, não pensa em futuro. Não tem uma corrida pela melhora, não tem uma corrida para destruir, né? O que esse partido a nível municipal está pensando para não está pensando. Porque a eleição... Se personaliza, né? E porque a eleição ela foi virando cada vez mais um concurso de popularidade e não um concurso de competência. Verdade. Você vê até pelos candidatos que a nível não só municipal, mas nacional, federal, que ganham. Os tais puxadores de legenda, o cara que foi do BBB, exatamente, o ator, o cantor, então assim... Não, com todo respeito a essas pessoas, mas de repente elas não têm o viés político necessário, ou então o conhecimento técnico necessário. Eu não tô falando nem de escolaridade. Eu acho que a pessoa pode ter uma baixa escolaridade, mas ter construído uma trajetória política, foi vereador, foi deputado, representou um nicho da sociedade, legitimamente se elegeu deputado federal, prefeito, mas... Criou a base e o conhecimento para aquilo. Exatamente. Outra coisa é a pessoa que cai de paraquedas na política. Do nada. Independente, pode até ter mestrado, mas às vezes é numa área que não diz respeito à política, o cara cai de paraquedas ali, não sabe muito bem como funciona, e é muitas vezes uma presa fácil para seguir pelo seguinte caminho: não apresento projetos de lei significativos, não debato nas comissões os projetos de lei dos meus colegas significativos e passo 4 anos fazendo assim
no plenário com o telefone para me reeleger, né? Então acaba que essa é um pouco a pegada da política hoje. Reelege. Isso é que eu... Então, você falou de rede social. A rede social, ela tem o tal do algoritmo, né? E isso hoje está provado, né? O algoritmo, ele quer manter você dentro da rede social o maior tempo possível. Então, você que está assistindo aí, que você gosta do Instagram, o Instagram, quando ele está te mostrando alguma coisa, o que ele está mais tentando é que você não tire o Instagram da tela e que você não olhe para outra coisa. Ele quer que você fique ali 2 horas, 3 horas, porque com isso ele vai estar mostrando conteúdos para você, onde ele monetiza estar mostrando para você. Então, ele quer você vidrado na tela dele. E o que o ser humano gosta? O ser humano gosta de ver algo que lhe dá conforto. Então, o Instagram aprendeu, como outras redes sociais, o TikTok, o Kuai, não sei o quê, que ele tem que mostrar o que a pessoa já concorda. Ele não tem que conflitar com a opinião da pessoa. Porque a pessoa gosta. Eu não concordo com isso. Aí ela para de ver. Ela gosta de receber coisas que ela fala assim, eu sabia que eu estava certo. Então, a rede social, para quem é muito de direita, ele começa a mostrar conteúdos que reforçam só a visão dela de extrema direita. A pessoa que é de extrema esquerda, a rede social dela passa a mostrar para ela, forma uma bolha, e passa a mostrar para ela só conteúdos de extrema esquerda. E isso foi radicalizando ainda mais o debate. Eu acho que eu ia fazer essa pergunta. Se, na sua opinião, a rede social fortaleceu o discurso de ódio? Extremas no mundo todo, né? Com certeza. E por isso possibilitou que candidaturas fossem viáveis. Por alguns motivos. Primeiro, por essa bolha que é formada, você só reproduz o que a pessoa já acredita, então isso vai reforçando as certezas, entre aspas, que ela tem. Né? Segundo, é muito mais cômodo você odiar à distância do que de perto. Então, você chegar para um político qualquer e falar assim, você é bandido. Algumas pessoas não fariam isso de frente. Mas na internet, ele vai muito além. Ele xinga a mãe do cara, ele xinga o filho do cara, faz o tal do cancelamento e tudo mais. Então você tem uma facilidade, né? O anonimato, muitas vezes, facilita que a pessoa destile ali um ódio contra alguém, né? Essa coisa da bolha é interessante, porque eu tinha visto um estudo tem algum tempo que falava sobre... É um estudo que é feito Dunning-Kruger. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, é uma história que a gente não sabe se a história é verdadeira, mas a história que conta, né? Que foi um assaltante na Inglaterra, que ele foi roubar um banco. Foi roubar um banco e sem máscara, sem nada. Entrou lá, sei lá, 2 horas depois foi pego. E aí chegou na polícia, não, vocês são malucos, como é que vocês me acharam? Não sou eu. Não fui eu que roubei. Amigo, tem a câmera aqui te filmando, filmou seu rosto. Não, mas meu rosto não aparece na câmera, não tem como. Aí começaram a achar que o cara era maluco, que tinha algum problema, né? E aí foram descobrir que ele tinha visto, não sei aonde, que se ele passasse limão no rosto, a câmera de segurança não pegava o rosto dele, desfocava o rosto dele. Né? E ele tinha certeza absoluta disso. Sim. Porque tudo que ele viu e leu e consumiu sobre aquilo... É isso que você falou, era mostrado aquilo, ele consumiu aquilo. Provavam e ele que ele queria acreditar. Exatamente, provavam que ele queria acreditar. E esse efeito de Dunning-Kruger diz isso, que quanto menos você sabe sobre uma determinada coisa, mais você tem certeza absoluta que você sabe. Claro. E quanto mais você sabe... Não é contraditório. Quanto mais você sabe, mais você entende que precisa entender mais, precisa estudar mais, precisa entender melhor aquela situação. Sim. E aí essa bolha cria um efeito Dunning-Kruger, porque a pessoa só vê o que ela quer. Então só vê as pessoas falando, essa caneca é azul, essa caneca é azul, essa caneca é azul. O cara tem certeza absoluta que a caneca é azul. E ele vai brigar com Deus e o mundo para dizer que a caneca é azul. E aí ele foi alimentado pela bolha. Chega num jantar de família, o outro também foi alimentado por outra bolha. A caneca é vermelha. A caneca é vermelha, exatamente. Aí vira a briga do azul contra o vermelho. Das suas verdades, né? E aí o amor que o afeto que o familiar sente pelo outro torna-se às vezes menos importante do que as certezas que eles absorveram nas redes sociais. Exatamente. Mas você não acha, Bruno, que isso pode ser assim um momento transitório? Porque antigamente a população não se envolvia tanto com política, né? E hoje em dia se envolvem muito. E aí tá nessa transição. Como estão se envolvendo muito, tá radicalizando. Mas a tendência é isso apaziguando com o tempo. Tem teóricos que dizem isso, que o pêndulo ele faz assim, só que depois a velocidade dele vai diminuindo e em algum momento ele para no centro, como se fosse o badalado um relógio que acabou a bateria, né? Tem gente que não,
que diz que o problema é que cada vez novas tecnologias vão surgindo e vão acirrando. Porque, assim, você analisar a política da época do rádio, aí as pessoas falam assim, mas olha, é natural que o rádio influenciasse a política. Tanto é que o Roosevelt ia muito bem no rádio e por isso ele foi presidente americano muitas vezes, que ele usava o rádio. Depois, quando veio a TV, John Kennedy usava muito bem a TV e por isso ele foi presidente. Depois o Obama soube se adaptar às redes sociais e virou um mito. Isso tudo é verdade. Que toda tecnologia transforma a forma que você consome informação. O problema é que antes o ser humano tinha 20, 30 anos para se adaptar à nova tecnologia que surgiu. Agora ele tem 20, 30 meses. É tudo mais imediato. Por exemplo, a tecnologia tá voando, né? Eu, por exemplo, eu mesmo, hoje você falou aí na apresentação, eu tô com 35 anos. Eu achava assim, como é que pode, rapaz? Meu pai não consegue botar a impressora do computador para funcionar. E eu achava um absurdo, porque era tão fácil. Eu hoje escuto pessoas falando de inteligência artificial, chat GPT, e eu penso assim, é um negócio aí que inventaram, que né? inventaram, mas eu mesmo já não mexo tanto. Então, assim, eu também acho que, a gente até, talvez já entrando nesse assunto, eu tenho receio. Como é que vai ser, com a rede social que a gente tem hoje, você entrar num prompt lá de chat GPT e dizer assim, eu quero um vídeo do candidato tal assassinando um cachorrinho. E aí o vídeo, pum, é feito automaticamente. Porque assim, hoje... Isso é plenamente possível. Hoje um editor de vídeo, ele já poderia fazer esse vídeo. Só que a gente está chegando num ponto de tecnologia onde qualquer pessoa apenas precisa dar um comando que o computador vai fazer para ela o que ela imaginou. Ela não precisa saber editar vídeo, ela só precisa dizer, eu quero um vídeo assim, assado. Ela só precisa conceituar na cabeça dela. Beleza, aí o vídeo vem, ela faz download. Aí ela começa a publicar nas redes sociais. Como é que esse candidato prova que não é ele? Beleza, vai ter o perito que vai dizer que não é, mas aí vem o cara... já tá causado. Aí vem o cara da caneca azul e da caneca vermelha. Vai ter gente que vai falar... Perito que... Esse perito é comprado. Esse perito é comprado. Claro que foi ele. Rapaz, vai ser uma coisa caótica. Hoje eu sigo canais de YouTube de música por inteligência artificial. Cara, você escuta um outro cantor cantando uma música de uma outra banda. Sim. Então, assim, é perfeito. Sim. E foi um cara fazendo... Pessoas que já morreram. Teve aquele comercial da Elis Regina. Com a Elis Regina. Você faz a pessoa cantar o que você quiser. Você faz ela falar o que você quiser. Sim. Você faz ela fazer o que você quiser. Então, a gente tá chegando nesse ponto e é realmente preocupante. Tava tendo discussão no TSE essa semana sobre isso, né? Até acho que a ministra Carmen Lúcia tava apontando algumas situações. Realmente é uma coisa muito complicada. Sim. Como tratar isso? Eu tive agora no meio do ano passado, eu tive num evento na Alemanha. E aí é curioso como é que o Brasil... ele debate as mesmas coisas. A gente acha que a gente está atrasado e tal. Ele debate as mesmas coisas. Só que é interessante o foco que é dado. Às vezes, quando você vai para outro país, você vê que o enfoque é outro. Ou que a preocupação é um pouco mais profunda com aquilo ali. O que sai na imprensa hoje em dia, por conta da internet, tudo em tempo real, as notícias são as mesmas. Só que a forma como a notícia é interpretada e a importância que é dada para o tema, aí a cultura de cada lugar vai definindo. Cara, eu sentei com um senhor, né, que é um diretor importante lá da Fundação Konrad Adenauer, que é a fundação da CDU da Alemanha, que é o partido que até pouco tempo atrás tinha Angela Merkel como primeira-ministra, a chanceler. E ele dizia para mim o seguinte, olha, os assuntos do momento são meio ambiente e inteligência artificial. A gente aqui no Brasil, por ter carências que ainda não foram solucionadas, né? Todo verão chove e morre gente, o saneamento básico ainda não foi atingido, minimamente de maneira respeitosa com o cidadão. Enfim, tudo isso a gente pensa, isso aqui é prioridade. O cara está na fila do hospital, isso aqui é prioridade. Então a gente acha que debater a queimada da Amazônia, debater a inteligência artificial, é uma coisa que ainda não deveria, algumas pessoas pensam que não deveria estar na lista de prioridades, porque nós temos prioridades mais básicas a serem debatidas. Mas quando você senta com um cara desse, ele falava para mim, como é que vocês vão fazer lá no Brasil, na campanha eleitoral, quando a inteligência artificial fizer um vídeo de um candidato que numa cena falsa? E aí a gente... Deepface, né? Como é que é? Deepfake. Deepfake. E a gente, talvez aqui hoje não tá... a gente aqui está, mas talvez em nível de sociedade, esse debate não está tão
aprofundado. E aí você não educa o eleitor. Então o eleitor, ele não para pensar que aquele vídeo pode ser mentira. Muitas pessoas acreditam exatamente naquilo que é passado. Principalmente a fonte, né? Depende muito de quem está passando. claro. Se for dentro da sua bolha... É isso. Aconteceu ontem, se eu não me engano, uma ligação do presidente Joe Biden para a base política dele. Tá. Na verdade, não era ele, Olha aí. mas era uma ligação com a voz dele, falando para não votarem nas primárias, que vai definir o futuro da eleição americana. Então, assim, isso já está acontecendo lá. A gente sabe que isso vai chegar em algum momento aqui. Claro. Até porque a gente importa as tecnologias. Na última eleição, a gente se usou muito das tecnologias que foram usadas lá. Então é natural que isso vai chegar e a gente tem que saber como encarar, como é que vai debater isso. A legislação para acompanhar é difícil, porque vai mudando todo o tempo. A legislação não é dinâmica, né? E tem um efeito prático disso, né? Porque você lança um vídeo, aquilo corre, por mais que você consiga na justiça tirar, mas o estrago já está feito, né? Exatamente. Não tem mais. E você tocou num ponto interessante, né? Que tem tudo a ver com o nosso debate do podcast aqui. A legislação, ela sempre teve dificuldade de acompanhar as inovações da sociedade. Senão, eu costumo brincar, algumas palestras que eu dou, eu falo o seguinte, olha, se a sociedade continuasse sempre a mesma, você fazia uma Assembleia Constituinte, fazia a lei e depois não precisava ter poder legislativo. Sim. Você não precisava atualizar nada, era só ir seguindo o que está escrito. Existe poder legislativo exatamente porque a lei tem que ir acompanhando as mudanças da sociedade. Mas, cara, cada vez mais a mudança da sociedade é rápida, cada vez mais a governabilidade dos países vai ficando mais difícil, porque os parlamentos vão se fragmentando, são grupos de interesse muito específicos, que não conseguem entrar em consenso. Então, o consenso político está cada vez mais difícil. E a tecnologia está andando cada vez mais rápido. Então, a legislação demora mais para ser aprovada e a tecnologia vai mais rápido, precisando de uma legislação nova. Em algum momento, a gente vai ter aí um caos. Com certeza. Né? Vai ser a coisa não regulada, correndo solta e um mundo... como é que eu vou dizer? Meu pai diz assim, terra de Marlboro. Não tem regra. Bruno, em 2018, o Novo elegeu o Romeu Zema como governador. Foi o primeiro governador lá Sim. que pegou um estado numa situação bem caótica, mas conseguiu fazer um bom trabalho e se reeleger. Como é que o Novo traz essa experiência agora de já ter um governador de 2 mandatos para o próximo período eleitoral? Como é que essa força dessa eleição pode agregar para o partido, para atrair novos candidatos e para atrair os eleitores para a legenda? Como é que você enxerga isso? Cara, eu acho que assim, em primeiro lugar, o governo do Zema em Minas, ele demonstra que o que a gente está aqui dizendo que é necessário acontecer é possível. Você vê que o Zema é um cara que não é radical, né? O Zema não é uma pessoa que defenda teses ou de extrema direita ou de extrema esquerda. Claro que ele é um governante de direita, isso é nítido, mas ele não é alguém que fica espalhando teorias da conspiração ou que fica defendendo que as pessoas se odeiem e ataquem o outro lado e tal. Ele está preocupado com gestão. Ele está preocupado com o resultado que vai ser entregue para o cidadão. E eu acho que o cidadão reconheceu que a gestão foi bem feita, que esse resultado foi entregue e por isso reelegeu ele no primeiro turno. A segunda coisa que eu acho que o governo do Zema ensina, até para o próprio Partido Novo, é que essa reeleição no primeiro turno, ela aconteceu não só por conta dos resultados que ele teve, né, de gestão, mas por ter feito alianças. Então eu acho que é uma maturidade que o Novo vai atingindo, de que o Novo não precisa abandonar os seus valores e princípios. Perfeito. Mas o Novo precisa entender que para que esses valores e princípios sejam implementados na gestão pública, sejam implementados na legislação, ele precisa dialogar com outras forças políticas. Porque se ele estiver isolado, numa bolha própria, ele não consegue fazer avançar as pautas que ele mesmo acredita. Não vai participar de politicagem, mas tem que jogar o jogo político. É isso, política e politicagem são coisas diferentes. Totalmente, né? exatamente. E é um perigo você confundir essas coisas. Sim. Então, por exemplo, o governador Zema, ele teve uma aliança lá com o PP, com o Partido Progressista, que lançou o candidato ao Senado nessa aliança para majoritária. Ele venceu as eleições para governador. Acabou que o candidato do PP não venceu as eleições para o Senado. Marcelo Aro. Né? Não venceu o Aro. Mas o fato é que a aliança foi feita. E isso em nada diminuiu o compromisso do governo do Novo com os valores e princípios do Novo, Sim. de valorizar o empreendedor, de diminuir a burocracia, de responsabilidade fiscal, de entender que o melhor programa social que existe é o emprego e tal. Então, assim, o Novo continua fazendo um governo em Minas de acordo com o que ele acredita e não foi desvirtuado do seu caminho por ter dialogado com outras forças políticas. Eu acho que esse foi um aprendizado que serviu para o Novo no país inteiro.
E por isso, o Novo hoje está tendo um comportamento, eu acho, um pouco mais maduro politicamente em diversos outros estados. E claro que o Zema hoje, pela gestão que está fazendo em Minas Gerais, se coloca como um possível postulante à presidência da República. Se ele vai ser candidato a presidente ou não, é uma decisão dele, né? O partido, obviamente, vai querer influenciar de alguma forma essa decisão. O partido gostaria que isso acontecesse. Mas é uma decisão dele, que eu acho que após o ciclo eleitoral agora de 2024, esse debate vai se acirrar mais, que quando uma eleição acaba, a outra começa. A outra começa, exatamente. Não, e falando dessa alteração, o repaginamento aí do novo, outro tema que eu acho que é importante, a questão do fundo eleitoral. Sim. Que o novo era totalmente contrário, e aí parece que na última Assembleia de vocês, né, vocês votaram, deliberaram para que pudesse se utilizar agora desse fundo eleitoral, né? Como fica agora a eleição, utilizando o fundo eleitoral? Qual é o seu posicionamento sobre... Dinheiro faz toda a diferença na eleição? Olha, também é uma questão importante. Eu vou usar aqui uma metáfora, tá? Quem sabe jogar buraco, que é um jogo de baralho, né? Tem gente que joga o buraco onde o Coringa no jogo é só aquele Joker, é só aquele boneco bobo da corte. E tem gente, como meu pai e minha mãe lá em casa, que joga onde o 2, a carta 2, né? Também é Coringa, né? Você pode, antes do jogo começar, dizer o seguinte: eu não concordo que o 2 seja Coringa. Eu só concordo que seja o Joker. Mas se em algum momento você é voto vencido e decide-se que o 2 vai valer como Coringa, se você não usar o 2 como Coringa no seu jogo, você vai estar tendo uma desvantagem comparativa. As pessoas vão estar podendo usar um Coringa que você não está usando. Eu acho que é a mesma lógica. O Partido Novo, ele é contra uma quantidade absurda de dinheiro público, dos impostos de todos nós, financiar a campanha eleitoral. Perfeito. O Partido Novo gostaria que não fosse assim, e inclusive na última votação do orçamento, o Partido Novo apresentou emenda reduzindo drasticamente o valor do fundo eleitoral. Eu, pessoalmente, também sou contra. Perfeito. Essa emenda foi derrotada. O Partido Novo tentou que o orçamento do fundo eleitoral não fosse bilhões e bilhões e bilhões, mas essa emenda foi derrotada. Na medida em que essa emenda é derrotada pelos demais e o Partido Novo no Congresso Nacional foi voto vencido, como foi a pessoa que disse que não queria o 2 de Coringa no jogo do buraco, o jogo começa. Se você não usar o Coringa, você fica numa desvantagem comparativa. Perfeito. A lógica que o Partido Novo está usando de usar o fundo eleitoral não é amamos o fundo eleitoral ou achamos correto que exista o fundo eleitoral. Não é isso. A lógica é, se todo mundo vai usar, eu fui contra ele existir, mas fui voto vencido, eu não usando, eu tenho uma desvantagem gigantesca. É como se eu estivesse dando tiro de estilingue, né? Quando eu era criança, meu avô fez lá de jabuticabeira um estilingue pra mim. Você tem um estilingue e o outro tá com a metralhadora dando tiro em você. Provavelmente a metralhadora vai vencer. Então, assim, o Partido Novo, ele já não é o partido que tem recursos maiores. Exatamente porque os recursos são divididos pela proporção das bancadas, né? As bancadas maiores são PT e PL. PL é até maior que PT, né? PL e PT. Eles vão ter mais recursos já que o Partido Novo. Então, se nem o recurso menor do que os outros que o Partido Novo tem direito ele utilizar, vai ser difícil fazer a competitividade da eleição. As regras estão aí. Dentro das regras, você tem que jogar. Exatamente. Agora, toda vez que o debate da existência do fundo for colocado, o Partido Novo sempre vai se posicionar contra. Perfeito. O dia que nós tivermos maioria para aprovar o fim desse fundo eleitoral absurdo, a gente vai ganhar essa votação e isso vai mudar. Enquanto isso não mudar, a gente precisa ter um mínimo de igualdade de condições, senão a gente vai estar dando um tiro no próprio pé. É a minha Caminha visão. para a própria extinção. Caminharia para a extinção. E respondendo a sua pergunta de se dinheiro é fundamental para a campanha, cara... a gente poderia entrar aqui em temas que são tristes, mas que existem no Brasil. É compra de voto, é clientelismo, é isso e é aquilo. Mas vamos supor que isso não existisse, tá? Até para você... Isso existe na Suíça. No Brasil isso não tem. Até para você patrocinar o seu conteúdo na rede social, fabricar os seus panfletos numa gráfica, ter o combustível do carro que vai levar as pessoas que vão panfletar este panfleto. Tudo isso custa. Sim, claro. Na medida em que a pessoa jurídica hoje não pode mais doar, se um partido político hoje não usa o fundo eleitoral público, ele fica única e exclusivamente dependente de doações de pessoa física. E essas pessoas físicas também não podem doar o que quiserem. Elas têm que doar só 10% do faturamento delas do ano anterior.
anterior. Então, mesmo que a pessoa seja um milionário, ela tem um limite de doação que ela pode dar. Então, não adianta também encontrar um milionário para bancar a campanha. Você tem que encontrar Alguns milionários ou uma dezena de pessoas de classe média alta que estejam dispostos a financiar a campanha. E, sejamos francos, o brasileiro, tomara que um dia tenha, mas nesse momento eu não vejo o grosso da sociedade brasileira tendo a cultura de doações para campanhas eleitorais. É porque existe hoje em dia, né, isso já vem há muito tempo, na verdade, mas existe um receio, né? Existe uma visão de que político é safado, uma visão de que, pô, ele vai pegar meu dinheiro e vai fazer alguma coisa corrupta, né? É óbvio que a gente tem assistido um fenômeno de mudanças de política, e óbvio que sempre existiram políticos honestos e políticos desonestos, como toda profissão. Tem pessoas honestas e desonestas. Mas no Brasil isso ficou folclórico quase. Né? Então eu acho que é por isso que existe esse medo, né? As pessoas têm medo de colocar o dinheiro lá e tem medo até de falar, olha, eu coloquei o dinheiro lá e surgiu um escândalo de se ver envolvida em algum escândalo. Tô vinculado àquele candidato que eu depositei. Agora, por outro lado, também é interessante ver o seguinte, que o político que de fato é ladrão, que é esse que a pessoa quer evitar, esse cara provavelmente, ele tem o funcionário fantasma, ele tem a rachadinha, ele tem a licitação superfaturada. Ele se financia. Ele se financia com dinheiro desviado. E o candidato honesto, que queria mudar essa realidade e fazer diferente, só tem uma alternativa, recorrer à doação das pessoas. Aí a pessoa fala assim, não, eu não vou doar porque eu não quero me envolver com a política, porque a política é suja. O que está acontecendo? O cara que é honesto, que não tem mais de outro lugar para tirar dinheiro, ele fica sem condição de fazer a campanha. Perfeito. E o cara que é ladrão, se financiou roubando do dinheiro público, está com uma campanha rica. Você acha que o modelo mais americano, de que as empresas podem doar e de que o lobby é legalizado e público e aberto, seria uma solução para esse tipo de questão? Eu acho que o melhor sistema é sempre o sistema verdadeiro. O Brasil, ele adora montar sistemas que tampam o sol com a peneira. Então o Brasil acha o seguinte, eu vou acabar com doação de pessoa jurídica e assim as empresas não vão ter mais influência na política. Alguém acredita que a empresa não tem influência na política? Não. O lobby no Brasil não vai ser legalizado e assim não vai ter ninguém nos corredores do Congresso defendendo os interesses de um setor econômico. Não tem ninguém no Congresso defendendo o interesse do setor econômico? Tem. Então não adianta ficar tampando o sol com a peneira. Eu não defendo um sistema ideal, eu defendo um sistema realista. Se aquilo já acontece, é melhor você assumir que aquilo acontece, colocar regras naquilo, do que você ficar tampando o sol com a peneira. Não, mas aqui não tem, não. Por exemplo, no Brasil, o jogo é proibido. Mas não tem jogo do bicho? Em todas as esquinas? Ué, desculpa, quantos amigos... Eu nem sei, tô chutando aqui. Você que está nos assistindo e vocês que estão aqui na mesa. Todo mundo aqui tem um amigo que está viciado em bet esportiva. Com certeza. Mas não pode ter jogo. O que é isso? Cassino no Brasil, isso é um absurdo. O cara tá jogando bet no site que é hospedado na Eslovênia, né? Então, assim, é tampar o sol com a peneira. É melhor você legalizar uma coisa que já acontece, cobrar imposto, direcionar esses impostos até para campanhas de conscientização contra aquele vício, do que você ficar fingindo que aquilo não existe. E fazer toda uma regulamentação para deixar o jogo da maneira mais honesta e transparente possível. Claro, senão o cara ainda é roubado, né? Exatamente. Já que o negócio é sem regra, ele ainda além de gastar o dinheiro no vício, ele ainda não tem como se defender se ele for roubado. O Novo tem hoje o Pedro Duarte, eleito lá no Rio de Janeiro. É um vereador que tem uma postura forte de rede social, faz uma oposição ácida e tudo. Mas eu particularmente acompanho muito o Pedro. E acho muito legal, que eu acho que o que difere ele dos outros, né? Quando o projeto é bom, ele vota a favor do projeto. Claro. Eu acho que isso é uma coisa da política. Esse é o tipo de perfil de candidato que o Novo quer trazer para você. Não ser oposição por ser oposição. Vamos debater política e ter esse tipo de... É fundamental para a democracia. É o que a gente falou aqui no início da conversa e é o que eu falei do Zema, né? O Novo tem essa lógica de buscar ter pessoas... que a gente chama no Novo de mandatários, né? Ter mandatários do Novo que são pessoas sensatas. Porque está faltando bom senso na política, né? Está faltando bom senso na sociedade. Exatamente, está em falta, né? Há um desabastecimento de bom senso. A política é só um reflexo, mas está faltando na sociedade. Então a pessoa acha o seguinte, não, o Pedro Duarte, o vereador do Novo no Rio de Janeiro, meu amigo, ele é
oposição ao prefeito Eduardo Paes. Beleza. Então ele tem que votar contra tudo que o Eduardo apresentar. Não. Se tem alguma coisa que o Eduardo apresentar que ele concordar e achar que é bom para a sociedade, ele vai votar a favor. Até porque a principal forma de fazer oposição a um governo não é você ficar votando contra tudo que ele apresenta. A melhor forma de fazer oposição a um governo é você fiscalizar as ações dele e no detalhe para que os erros que ele comete sejam corrigidos. Né? Então, assim, se você só fica votando contra... Vamos ser francos. Um vereador está sentado na Câmara. Tudo que aparece lá no painel, que é do Poder Executivo, ele vota contra. Mas se ele não fiscalizar nada que o governo está fazendo, ele achar que só ele ficar votando contra lá significa fazer oposição, o que ele está ajudando a sociedade com isso? Nada. Ele tá ali para representar aquela cota da sociedade que ele não gosta do prefeito. Né? Como também a outra cota claro, que não votou nele. E que precisa que o dinheiro público seja bem usado da melhor forma possível. Porque então, na verdade, o papel dele ali é fiscalizar, obviamente. O vereador é de todos, né? Ele não exatamente. É só e mas trabalhar para a sociedade, não trabalhar para bater, para destruir. Porque aí você não porque aí na constrói prática, nada. Porque aí na prática é uma coisa que, né, partidos como o PSOL muitas vezes fazem, né? É uma intransigência a tudo, né? E aí você me perdoem se eu estiver aqui fazendo algum tipo de ataque, mas a verdade é que esse tipo de partido, ele muito mais trabalha em prol das suas ambições eleitorais do que da sociedade. Porque ele é intransigente contra tudo, e aí ele lacra na rede social, e aí o eleitor dele vai e esse aqui é bom. E aí na outra eleição vai e vota de novo. Mas o que de fato é construído por esse posicionamento? Não tem uma efetividade da ação dele. O resultado prático é pouco. O que há é um resultado de discurso, né? E só para finalizar esse ponto, você falou do Pedro, da posição dele de oposição, você sabe que o próprio Pedro sofre com isso. Porque de 6 em 6 meses... ou, sei lá, 1 ano em 1 ano, ele vai e senta para conversar com o prefeito. Porque ele é vereador, o prefeito é prefeito, ele tem que sentar para conversar. E toda vez que o Pedro posta na rede social dele uma foto que ele esteve conversando com o prefeito, ele é atacado por pessoas que gostam dele. Dizendo, você não podia ter sentado para conversar com o prefeito. Como se ele sentar para conversar com uma pessoa significa aderir às ideias daquela pessoa, ou significa se aliar àquela pessoa. Ou seja, essa coisa do ódio que a gente falou no início da conversa está tão enraizado que é o seguinte: quer dizer então que você conversou com esse lado aqui, então você não odeia ele o suficiente. Você deveria odiar ele tanto a ponto de nem poder encontrar com ele. Esse é que é o certo. É o time de futebol, que ele estava falando no começo, né? Virou time de futebol. Eu não admito, em hipótese alguma. Eu não admito que você aperte a mão dele. Porque ele é o inimigo. Exatamente. No direito penal, a gente tem, né? O direito penal do inimigo. Que você cria, olha, você faz um estereótipo daquela pessoa que é o seu inimigo, e aí o direito penal é pra ela. Isso. E não, no eleitoral acabou existindo isso, né? Tô conjecturando aqui, mas é o direito eleitoral do inimigo. Você não, olha só, você não vai sentar com ele que ele é inimigo. Isso. Você não vai conversar adversário, com ele, é inimigo. É inimigo. Não existe isso. Isso acontece com a imprensa também. Não existe. Vocês já perceberam assim? O cara pode defender o Lula, pode defender o Bolsonaro, pode defender Simone Tebet, pode defender quem for, tá? Se um veículo de imprensa fala algo contra, vendido. Não podia. Mas se um outro veículo de imprensa fala algo a favor, aí ele é maravilhoso. Ou seja, não é que ser errado, não é que ser tendencioso é errado. É errado ser tendencioso a favor do adversário. A favor do inimigo. Se for a favor do seu amigo, aí pode. E a imparcialidade não interessa. Exatamente. Não importa. Ó, veículo bom é esse aqui. Ué, mas esse aqui também é parcial. Mas é parcial a favor do que eu quero. Então tá bom. A imprensa tem que ser livre e criticar quando deve criticar. Ambos os lados. Não, e criticar quando deve criticar. Claro. Elogiar quando deve elogiar, mas apresentar sempre os fatos. Sim. Né? Olha, esse copo tá aqui na mesa. Perfeito, ela vai dizer. Agora, a crítica dela àquele copo, ela vai dizer se ela concorda ou se ela não concorda, independente do lado político ou a posição daquela pessoa. Sem enviesar a notícia. Porque aí a pessoa que consome aquela notícia, ela vai digerir e dentro da posição ou da ideia dela, ela vai formar a opinião dela. Porque senão você tá criando opiniões. Olha, essa camisa do Lucas é ruim. Por quê? Porque eu acho ruim e eu quero que todo mundo aqui fique convencido que a camisa é ruim. Claro. Então, assim, a imprensa, por exemplo, se teve, vamos supor, um escândalo de corrupção no governo Bolsonaro, qualquer. Um veículo de imprensa tem que noticiar, porque aquilo é um fato. Aconteceu. Depois, vamos supor, vem um escândalo de corrupção no governo Lula. Ele também tem que noticiar. Porque é um fato que aconteceu. E as pessoas hoje estão assim, se a pessoa é bolsonarista. Rapaz, olha aí, ó, noticiando escândalo de corrupção no governo Bolsonaro. Esse escândalo não aconteceu.
A imprensa está inventando isso para prejudicar o capitão. E aí, quando vem o escândalo do governo Lula, agora sim! Agora eles estão fazendo certo, tem que pegar mesmo esse bandido. E vice-versa. E vice-versa. É a questão da bolha, que a pessoa só acredita naquilo que vem, na notícia que ela quer acreditar, Exatamente. Bruno, o Partido Novo, lá atrás, queria um processo seletivo, né, com entrevista presencial e provas online para poder selecionar seus candidatos. Sim. O TSE disse que não, que isso só pode a seleção dos candidatos através de convenção. Como qualificar os candidatos do Novo? Olha só, eu acho que não só o que disse o TSE é importante, mas é importante que o Novo esteja adaptado à realidade da política brasileira. Então, assim, eu sou um defensor lá dentro disso. Eu não sou defensor nem de uma política sem conteúdo, de maneira nenhuma, mas também não sou defensor de que você exija que a pessoa já chegue sabendo. Então, o papel de um partido político não tem que ser julgar se a pessoa sabe ou não o que ele quer. O papel de um partido tem que ser oferecer à sociedade os conteúdos necessários da ideologia que ele entende que deve ser defendida. Então, o que o Partido Novo está fazendo? A gente tem hoje um processo que não se chama processo seletivo, se chama Jornada 2024. A pessoa coloca lá os dados dela, porque isso é levantado pelo partido. A partir desses dados, se a pessoa é ficha limpa ou não. A gente não fica esperando chegar lá na convenção, registrar no Tribunal Regional Eleitoral. Ih, rapaz, a pessoa é ficha suja, vai ter que trocar esse candidato aqui. A gente já faz essa análise prévia. Depois, a pessoa coloca os posicionamentos políticos dela. Não porque a gente queira impedir a pessoa de ser candidata ou não, mas porque se ela tem posicionamentos políticos que ela deveria estar num partido de esquerda, ela então deveria ser candidata por aquele partido e não pelo Partido Novo. A gente não está de forma nenhuma querendo excluir ninguém. A gente só quer saber o seguinte: você quer ser candidato pelo nosso partido, ok, mas você concorda com a gente? É uma ideologia partidária que falta muito no Brasil, né? Hoje você vê políticos Qualquer um pode ser. É claro, tem partidos que querem qualquer candidato, desde que coloque votos para dentro daquela legenda, para que o cabeça da chapa possa ser vitorioso, né? O importante é jogar voto para dentro daquele balaio, né? O Novo não. O Novo quer saber. O Novo quer saber o seguinte: você concorda pelo menos de maneira razoável, não precisa concordar com tudo, mas você concorda pelo menos de maneira superficial aqui com o que a gente defende? Ah, sim, concorda. Beleza. A partir do cara demonstrar que ele é ficha limpa e de que ele tem minimamente um alinhamento doutrinário com o partido, ele recebe um curso. E aí esse curso que é o papel do partido, oferecer a qualificação, capacitar mesmo, capacitar o candidato. Muito importante isso. Né? Para que se ele for eleito, ele não seja alguém que senta na cadeira de vereador sem saber o que o vereador faz. Que não sente na cadeira de prefeito sem saber o que é a lei de diretrizes orçamentárias, sem saber o que é a lei orçamentária anual, que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil acontece muito. Muito. O prefeito senta lá, a LOA. O que é a LOA? Vereador, agora a gente vai debater aqui as emendas do projeto. O que é emenda? É complicado. Assim, e essas questões constitucionais que não são tão complexas de entender, mas que são fundamentais para o dia a dia, de repente, do Poder Legislativo, sim. de entender quais são as competências, né? Olha, Isso a gente vê muito, né? O município pode legislar sobre assuntos de interesse local. Sim. O Poder Legislativo tem as competências que ele pode legislar, o Poder Executivo tem suas competências daquilo que ele pode apresentar à Câmara como legislação, que são obrigações do Poder Executivo. Sim. E esse entendimento, ele é muito importante para que a gente não tenha processos legislativos que vão ser inócuos. Porque eles começam, eles às vezes até são ideias boas, mas quando eles chegam para uma análise técnica... Ele é inconstitucional. Ele é inconstitucional. E aí cria uma inimizade, porque começa a achar, tá vetando tudo. Sim. Mas tudo que eu apresento... Mas não é pelo projeto ou pela pessoa. Não é pelo mérito do projeto. É porque é uma questão técnica. O vereador não tem a competência legislativa para tratar daquele assunto. Eu né? concordo que a capacitação é importante. O vereador precisa saber o que ele tem que legislar, o que ele pode ou não. Sim. Mas eu também acho que parte desse problema que o Gabriel narrou é do tipo de política que é feita. Claro. Então, muitas vezes, eu sei que é inconstitucional, mas eu vou apresentar esse projeto, que esse projeto vai agradar o meu nicho. Sim. E na hora que o prefeito vetar, eu sou oposição. Eu culpo o prefeito. Porque então isso está dentro de uma estratégia política. Sim. Lucas foi além. O Lucas tem essa visão muito... Não, ele tem uma visão muito... Você está coberto de razão. E eu acho que é o seguinte, primeiro ponto, tá? O legislador, ele deveria, né, entender que ele está indo contra o papel dele se ele se entende como um mero despachante
da sociedade junto ao Poder Executivo, né? Perfeito. Então tem vereador que passa 4 anos sem apresentar absolutamente nenhuma projeto, ideia perfeito. e sem ir à tribuna fazer nenhum discurso, né? O parlamento, vocês que usam o venire Parlare. aqui, né, que é ouvir, o parlare também é um verbo de falar. Então parlamento é falar. Então o cara não fala. Lá na Câmara Municipal do Rio, por exemplo, tinha alguns vereadores que eram apelidados de Hello Kitty. Porque a Hello Kitty não tem boca. É uma boneca sem boca, né? Então é o vereador que não tem boca, porque ele é vereador e ele não fala. Então, assim, o cara não fala, não apresenta nenhum projeto. Mas qual é a atuação parlamentar dele? Eu consegui a poda de árvore. Eu consegui o tapa-buraco. Eu consegui passar na frente da fila do hospital a moça que vota em mim. Gente, vamos lá. Eu não acho que o vereador está errado de cobrar que o Poder Executivo faça a poda. Uma das funções ou que dele. faça o tapa-buraco. Ou que a saúde funcione. Mas o vereador dizer, eu fiz a poda, isso é mentira. Quem faz a poda é o Poder Executivo. Eu tampei o buraco, isso é mentira. Quem tampa o buraco é o Poder Executivo. E passar alguém na frente da fila está ajudando o seu eleitor, mas tem alguém que foi passado para trás. Né? Sem dúvida. Então, sem dúvida. essa é uma questão. O que o legislador se propõe a fazer? E a gente vai falar assim, porque eles estão tratando do vereador, que eles estão querendo criticar vereador. Tá bom, então vamos tratar de senador, que é o legislador mais alto nível. Tem senador que também não apresenta projeto, que também não vai à tribuna e que só trata de emenda parlamentar. Quanto dinheiro do orçamento do Poder Executivo eu, como senador, posso politicamente influenciar para ir para as minhas bases. E aí ele faz acordos políticos em troca desse recurso ir para lá e pede voto depois para a reeleição. Isso não é o único papel do legislativo. Segunda coisa é o que você falou, é a gente ter um legislativo que faz de propósito projetos que são inconstitucionais, que finge que não sabe que aquilo ali está errado, para poder dizer assim, vamos supor, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma vez eu estava trabalhando na Câmara de Vereadores lá, e aí uma vez chegou uma pessoa para pedir para a gente apresentar um projeto, e o projeto era o seguinte: todos os hotéis do Rio de Janeiro iam ter que ter um selo de qualidade. E o hotel que não tivesse aquele selo de qualidade ia ser visto como ruim. Muito bem. O cara que sugeria esse projeto, ele era dono de uma empresa... Certificadora. E ele queria, eu juro pra vocês, ele queria que eu colocasse no texto do projeto que a empresa responsável por certificar era ele. Gente, ou seja, eu ia fazer uma lei direcionando um monopólio de certificação de qualidade de hotéis para uma empresa específica. Quando eu disse para ele que eu não podia fazer isso, ele ficou irritado comigo. E aí eu era o malvado. Sim. Né? E na política brasileira... Como criar um inimigo, né? Ele é um inimigo. E na política brasileira, a gente tá acostumado a seguinte: político não pode dizer não. Você já deve ter escutado claro, isso. Político não pode dizer não, político não pode negar nada pra ninguém. Aí o que muitas vezes o político faz? Ele começa a empurrar com a barriga. Porque como ele não pode dizer não, ele fala, vamos ver. Me procura semana que vem. E não sei mais o quê. Porque ele não pode fazer aquilo. Então como ele não tem coragem de dizer não, porque ensinaram pra ele que ele não pode dizer não pra ninguém, ele fica empurrando aquilo com a barriga. E aí a população começa a dizer, político tudo enrola, gente. Mente, promete as coisas e depois não faz. Mas no fundo, muitas vezes, o cara chega numa reunião e a população fala assim, se não disser que vai fazer tal coisa, eu não voto. Será que se o cara falar, me desculpa, eu não posso dizer pra você que eu vou fazer isso porque isso não é competência do meu cargo, a pessoa vai votar nele? Ele fica com medo. Ele fica com medo. Acredito que não. Talvez vote, mas ele fica pela franqueza. sinceridade. Mas ele fica com medo de perder aquele voto. Então ele fica... Ai. É porque ele sabe que também vai chegar o outro que vai falar, eu faço. E aí ele promete. Acabou, e aí pô. depois ele não cumpre garante porque ele já aquilo. sabia que não podia. Eu sou muito a favor da franqueza. Eu gosto. também. Eu também. sou uma pessoa assim. Mas é compreensível a visão, porque as pessoas se interessaram pela política, o Thiago estava falando isso, mas as pessoas também não se interessaram em conhecer os mecanismos e a legislação da política. Sim. E realmente é algo muito complexo, né? O direito administrativo, os direitos constitucionais, e as coisas, o direito mesmo, né, que permeia toda essa... Ele é muito complexo. Sim. Né? O direito financeiro. E às vezes é muito complicado você explicar para uma pessoa o porquê que você não pode fazer aquilo. O porquê que você não pode fazer. A pessoa não entende. Você, olha só, peraí, você recebeu 10 mil, você pode pegar 10 mil e fazer isso aqui. Não, eu recebi 10 mil, essa verba é vinculada A tal área. ou então de tal forma que eu tenho um plano de trabalho que eu tenho que prestar contas. Não, tu recebeu 10 mil, tu tem que achar. Esses 10 Aquela mil, crítica de todo ano quando tem o carnaval.
tá gastando 1 milhão no carnaval, eu tinha que estar investindo em saúde. Não, mas O é uma emenda dinheiro parlamentar. veio para aquilo Você não ali. consegue explicar. Ainda vai gerar outras E rendas, é né? difícil de você explicar isso. E assim, eu espero que esse primeiro momento do envolvimento popular na política seja o primeiro momento. Sim. Que não estagne aí. Que as pessoas Faça comecem uma a querer qualificar, se entender. aprofundar. Né? Lógico que ninguém vai ser um profundo conhecedor. Né? Isso aí tá dado aos doutores aqui, como o Bruno. quem sou eu? Mas minimamente alguma construção que de repente a gente podia pensar nisso nas escolas, né? Nas faculdades, um pouco de conhecimento da nossa organização política, né? Para que as pessoas possam opinar com mais certeza naquilo que elas falam. Isso vocês estavam perguntando do Novo, isso é uma das coisas, né, que o Novo bate muito nessa tecla. Essa forma de fazer política, onde o vereador se coloca como despachante do executivo, onde o político não fala a verdade para a pessoa porque acha que vai ser muito complexo de explicar e aí prefere falar o que a pessoa quer ouvir. Uhum. Essa coisa de que confundem o que é municipal com o que é Federal, federal, com o que é estadual e tal. Essa coisa quase que pedagógica, o Novo tem um pouco essa pegada também. Eu já vi muitas vezes pessoas que são candidatos pelo Novo, e agora eu conversando com os nossos pré-candidatos agora para a eleição de 2024, eles têm muito essa pegada pedagógica mesmo. Então é assim, é de chegar para o eleitor e falar, isso eu não posso te prometer. Se eu vou perder o seu voto, desculpa. Isso é uma linha que é perfeita. É uma linha que o partido segue, exatamente porque quer fazer uma política diferente da tal política tradicional brasileira. Olha, então, eu assim, não posso por causa disso e disso. É isso. Se a pessoa quiser saber mais, olha, eu vou te dar condições de entender melhor. Se a pessoa não quiser, aí é da consciência ou né, de cada um, né? Desculpa, vocês falaram assim, se você tiver alguma história interessante das pautas, conte. Eu tenho uma história, uma vez eu fui candidato já, né, deputado estadual, e uma vez eu estava na Pavuna, numa caminhada, panfletando com apoiadores e tal, e aí uma senhora estava sentada assim numa mesa de plástico, na frente de um bar, e falou assim pra mim, você é candidato? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, se você me der um saco de cimento pra terminar minha laje, eu voto em você. E eu falei, senhora, eu não posso te dar um saco de cimento, porque isso é compra de voto. E aí ela falou o seguinte, que isso, rapaz, compra de voto é com dinheiro, você não tá me dando dinheiro, você tá me dando um saco de cimento. E eu falei, não, senhora, mas qualquer coisa que tenha valor financeiro é uma compra de voto, eu não posso lhe dar um saco de cimento. E ela falou assim, bom, então tá bom, então o candidato que passar por aqui e me der um saco de cimento, eu vou votar nele, não vou votar em você. Eu fiquei triste com a resposta dela, mas eu mantive a minha fidelidade aos meus princípios. E aí, o dono do boteco, que estava no balcão assistindo a conversa, fez assim, você, moço, vem cá. E eu fui lá. Aí ele falou assim, eu vi a resposta que você deu para ela. Eu falei... Eu não sabia o que ele ia falar. Aí eu falei, E ele falou assim, você perdeu o voto dela, mas ganhou o meu. Me dá aqui o seu cartão. Legal. E aí aquilo ganhei o dia com aquilo ali. Sim. Porque alguém reconheceu que eu fiz o certo e me deu um voto de confiança. Com certeza. E falando de eleições de 2024, vamos pensar estado do Rio de Janeiro. Tá. O que o Novo está almejando, está mapeando de... Quantas prefeituras o Novo pretende? Pretende chegar nesse ponto de fazer focar prefeito? na capital? Vamos fazer... expandir? Como é que vai ser esse planejamento? Olha só, eu acho que o Novo, e isso eu falo abertamente porque falo inclusive interno para eles, o Novo cometeu um equívoco em 2020, tá? Aqui no estado do Rio, em outros estados também, mas especialmente no Rio de Janeiro, que foi limitar muito o número de cidades aonde ele teria candidatos a vereador e a prefeito. O Novo concorreu apenas em Rio de Janeiro, Niterói e Petrópolis. Eu acho que isso foi um equívoco porque o Novo tinha bases em outras cidades se organizando que almejavam ter uma chapa de vereadores e que acabaram sendo impedidas de lançar. Isso desmotivou muita gente. Algumas pessoas até buscaram outros partidos para concorrer e depois não voltaram mais. O que a gente estava comentando aqui. Depois que sai da pasta de dente, não volta para o tubo. Então, algumas pessoas nunca mais voltaram. Então, assim, para 2024, a gente, em primeiro lugar, queria corrigir esse equívoco. Tá? Então a gente deu a chance de todos os núcleos que o partido tem e também aonde não tinha núcleos começamos a fazer articulações para trazer pessoas para montar esses núcleos e esse é o meu trabalho hoje. Profissionalmente eu sou contratado pelo Partido Novo, tenho diversas funções, mas a minha principal função é ser o estrategista dessa expansão do partido para o resto do estado, para não ficar concentrado apenas na capital e Niterói, né? Eu cheguei no partido, o partido já não tinha apenas
3 núcleos municipais, Rio, Niterói e Petrópolis. Eu já encontrei o partido já um pouco maior, por conta das eleições de 2022, já tinha 11 núcleos municipais e, modéstia à parte, desde que a gente começou esse trabalho de expansão, a gente hoje já tem 40 núcleos municipais. Então, assim, não vou aqui deixar faltar com a verdade, a gente não vai chegar aos 92 municípios ainda nessa eleição de 2024, não seria possível uma expansão tão rápida para tantos lugares. E chegar com qualidade, né? Exatamente. Nós também não vamos chegar com qualquer chegar para uma pessoa que tem ficha suja, que não é de acordo com os valores do nosso partido, e falar, cuida do partido aí. Nós não somos um partido de aluguel. Então, a gente está chegando, buscando com critério, né? Então, a gente tem hoje esses 40 núcleos, aproximadamente. Nem todos os 40 a gente vai ter candidaturas a prefeito ou a vereador. Sim. Pode ser que em alguma dessas cidades o núcleo exista, mas não consiga formar a chapa de vereador e tudo mais. Isso pode acontecer. Então, a gente trabalha com algo em torno de 35, 32 municípios onde o Novo, de fato, irá concorrer. O que já é 10 vezes maior do que foi em 2020. Então, qual é o nosso objetivo principal? Eleger vereador no interior do estado. A gente tem convicção de que a gente vai eleger. Eu não sei te dizer qual é a cidade. Nós vamos dar 30 tiros, 35 tiros, algum lugar o tiro vai pegar. Vai cair, né? Nós temos o projeto de eleger alguns prefeitos no estado. Também não sei te dizer dessas 30 cidades quais são os que vão ser eleitos. A gente está lançando aí uma quantidade aí ao redor de 22 candidatos a prefeito. Em outras cidades a gente vai se aliar a outro partido, coisa que o Novo também não fazia. Né? E aí, vamos ver, dessas 22, 25 candidaturas a prefeito, com certeza a gente acredita que pode ser que 2, 3 sejam vitoriosos. Quem são, vai depender do cenário político de cada cidade. E com relação à capital, a gente hoje já tem um vereador, que a gente já mencionou aqui hoje, que é o meu amigo Pedro Duarte. A gente espera aumentar essa bancada, né? Quem sabe chegar aí a 3 vereadores. O Pedro Duarte mesmo fez um trabalho que ganhou muita mídia. Ele, por ser o principal fiscalizador hoje do Poder Executivo, né, da Prefeitura, ele teve muita visibilidade. Ele é muito atuante, então a votação dele provavelmente vai aumentar. Isso já ajuda a gente a aumentar o nosso número de cadeiras. A nossa chapa em 2020, acreditem, a gente elegeu o Pedro Duarte com uma chapa incompleta. Nós não tínhamos todos os candidatos da chapa, uma coisa que eu também não acredito que deva ser feito. Eu acredito sempre que a gente deve buscar a chapa completa. 29 em 2020. É uma coisa absurda. Você podia lançar 70 e poucos candidatos, ele lançou 30. Agora não, agora pode lançar 52 pela nova legislação, né? O número de cadeiras mais um. E vamos lançar 52 candidatos. Eu acho que só isso já vai levar a gente para um aumento de cadeiras. Só o fato da gente estar com a chapa completa. E o aumento de votos das nossas lideranças também pode fazer a gente almejar aí mais uma terceira cadeira. Então esse é o cenário que a gente está traçando para 24. Perfeito, né? Perfeito. Realmente é um cenário de expansão. E você tem acompanhado as alterações que vão acontecer na resolução? Porque no direito eleitoral a resolução tem poder de lei, né? Sim. E a resolução é de 2019 e agora vão ter dia 23, 24 e 25 de janeiro as audiências públicas para analisar as possíveis modificações na resolução de 2019. E você tem acompanhado isso? A questão da tecnologia vem sendo analisada nessas alterações. O Lucas falou lá no começo que a Carmen Lúcia estava fazendo propostas ligadas à inteligência artificial e tal. Como é que você vê essas alterações que podem ocorrer após essas audiências públicas? Olha, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho, de saída, que o fato de existirem resoluções é muito ruim. Para mim tinha que ter uma lei, e está escrito lá, e a regra é essa e acabou. Quando você tem um monte de resolução, tudo bem. Com força de lei. Bruno, mas às vezes surge um tema que é preciso que haja uma resolução. Tudo bem. Vamos explicar melhor. Eu acho que você ter algumas resoluções que complementam a legislação, ok, faz parte, é natural, é até saudável em certo ponto. Você precisa mesmo regulamentar certos casos que podem acabar surgindo após a aprovação da lei. E a função constitucional da resolução. Perfeito, né? Concordo plenamente. O problema é quando a resolução vira regra. Que é você ter uma quantidade gigantesca de resoluções, tratando de um penduricalho aqui, um penduricalho ali, um penduricalho ali, um outro penduricalho ali, e na prática você precisa de um calhamaço de papel para você entender como é que a eleição vai funcionar. Então, assim, eu acho que quanto mais coisas pudesse estar positivado ali na legislação, melhor. Porque aí
a regra do jogo tá dada. E você tratasse na resolução do seguinte, quanto tempo de TV exatamente, pelo cálculo da lei, o partido vai ter? Qual é exatamente, o que exatamente vai ser interpretado... São as minúcias. As minúcias. Né? O que exatamente vai ser interpretado como crime no que diz respeito à inteligência artificial pelo tribunal. E aí isso tá numa resolução. Mas, cara, às vezes a gente tem resoluções... Vou dar um exemplo. A questão do recurso destinado para cotas de negros, de mulheres e tal. Eu não sou contra, não, o recurso ir para as mulheres e negros. Mas isso não foi decidido por lei. Não está na lei. E já vai começar a valer nessa eleição. Não está na lei. Vem uma decisão, decisão, vem uma decisão do judiciário, do STF ou do TSE, vem uma decisão, às vezes, liminar de um juiz, de um ministro, e pronto. Já está valendo. E aí todos os partidos correm para se adaptar, os candidatos chegam para conversar com a gente sem ter noção do que está acontecendo, porque o candidato não é obrigado a ser advogado de direito eleitoral. Sim, claro. Então, o cara não sabe o que está acontecendo. Então, assim, é claro que eu compreendo que deve existir a resolução, mas eu acho que a nossa legislação eleitoral, ela acaba entrando num certo caos. Ela perde muito com isso. Ela vai... Cara, a gente tem... Vocês até colocaram isso aqui. A gente tem... Tem aqui, ó, entre 2013 e 2022, as regras eleitorais mudaram 19 vezes. 19 vezes. Você nunca consegue ter uma eleição que na outra a regra é a mesma. Então é difícil, né? De Não, você... Até para a sociedade entender, para o candidato se adaptar. E até para o profissional da política, que assessora o candidato e tal, saber o que tá fazendo. Vou dar um exemplo rápido. Ontem me procurou uma pessoa da Baixada Fluminense, que está cuidando do lado do Partido Novo num município, e ele disse o seguinte, que ele queria fazer um banner com a foto do candidato, do nosso pré-candidato a prefeito da cidade. Só que o banner diria assim, Felice ao Novo. Isso é campanha antecipada ou não? Ninguém vai saber de respeito. Eu entendo que não, porque ele não está pedindo voto, ele está pedindo para se filiar ao partido. Só que um juiz pode entender que pelo banner ter a foto dele, isso é uma divulgação que significa campanha extemporânea. Você jogar por terra todo um trabalho. Antecipada. Muito bem, aí ele não pode ser candidato e tudo mais. Então hoje, vamos ser francos, a gente hoje faz política com medo. Com medo, sim. Sim. O direito administrativo do medo. Exatamente. Para quem está na máquina e o direito eleitoral do medo. Você faz a política com medo, e aí você ganha e entra e trabalha com medo. Porque foi o que você falou no começo. É isso. Tudo que você faz, você acertou 20 vezes, você errou uma, você é bandido. Sim. Não existe... Não, peraí, tá errado isso, vamos analisar como é que conserta, como é que resolve, chega numa solução, né? A gente... Existem artigos jurídicos sobre isso, né? Sobre o direito administrativo do medo. Pois é. Né? E isso impede a evolução da sociedade. Sim, claro. Porque o cara vai sair da caixinha e tentar resolver determinadas coisas, pô, isso aqui me dá medo. Ele não pode ser criativo. Você tá na caixinha. Você tá na caixinha. E aí, assim, o que não tá regulamentado? O que não tem uma decisão do TCE? O que não tem uma decisão do TCU? Caramba, se você fizer... Desculpa a expressão, né? Mas a expressão que a gente usa é tá com a bunda na janela. Vou dar um exemplo. Você não sabe o que vai acontecer. Teve uma eleição lá no Democratas, que a gente tinha um advogado eleitoral, e aí ligaram pra gente, e um caso muito curioso, que era o seguinte, eu não sei nem se a regra ainda é essa, mas tinha placa ainda existia aquela placa, a pequenininha, né? Uhum. Aquela placa pequena ainda existia, e aí o candidato, um cabo eleitoral do candidato, queria botar a placa na casa dele. Só tem um problema, ele tinha um bar que ficava no térreo. E aí tinha uma escada no bar e ele morava no sobrado em cima do bar. Ele queria botar a placa no segundo andar, que é a casa dele. Só que ele tinha medo de ser multado por alguém passar o TRE e entender que aquilo era um ponto comercial, porque o térreo era um ponto comercial. Aí ele ligou pro partido e falou, eu posso ou não posso? E aí? Eu não sei, porque tá na residência, mas também está acima de um ponto comercial ao olhar de quem está passando na rua. Aí eu liguei para o advogado eleitoral nosso e falei, a situação é essa, o que você aconselha? Talvez. E ele falou o seguinte, não ponha. Não ponha. Aí eu falei, por quê? Porque eu acho que pode. Mas na dúvida, não põe. Aí eu falei assim, então o cara vai deixar de divulgar o candidato dele porque ele está com medo do que vai acontecer, porque está em dúvida. Aí o advogado respondeu para mim o seguinte, Bruno, olha só. Urna eleitoral, cabeça de juiz e fralda de neném, ninguém sabe o que vai sair. É melhor não correr o risco. É melhor não correr o risco. Não corra o risco.
Exatamente. E a justiça eleitoral se prende em vários detalhes, né? Por exemplo, numa placa, você tem a metragem específica para a placa, se fugir daquilo ali, você já tá fora. É muito complexo. É muito O tal do efeito outdoor é sensacional. Se você junta dois, dá efeito outdoor aí não Três pode, pessoas com a entendeu? camiseta da mesma cor. É um efeito outdoor. Mas tinha um lugar que tinha 5, e vocês não disseram que foi efeito outdoor. Não, mas aí elas estavam a 0,75. E estavam se movimentando, estavam não andando. paradas. Essa insegurança jurídica... Total. Ela realmente, a questão das resoluções... É isso que eu quis podem dizer. realmente... Quanto mais resolução tem, mais insegurança eu sinto. Pelo menos comigo. Uhum. Né? Mais insegurança eu sinto. Uma vez na pós, a gente discutindo sobre a questão das resoluções, delas terem força de lei e tudo, a gente até brincou, mas por quê, né? Aí um professor falou, mas é porque o direito eleitoral é feito pelos políticos, então são os beneficiários do direito, né? Então é melhor você ter a resolução em cima para fazer um controle, mas não sei se esse seria o melhor caminho. Porque assim, Só explicando para... Aí é o tal ativismo judicial. Os tribunais superiores, eles acham que todos os políticos são safados. Sim. E que cabe a eles serem os guardiões da moralidade do Brasil e fazer o que eles acham que é certo. A revelia da lei aprovada por quem foi eleito pelo povo para fazer isso. Então vamos pegar esse gancho. Né? A gente viu nas suas redes sociais que você tem críticas ferrenhas como o TSE vem conduzindo determinadas questões de direito eleitoral e de pessoas políticas. A gente teve até o caso recente do Dallagnol, né? Vamos falar um pouco disso, Bruno. Qual é o seu posicionamento sobre como vem sendo conduzido essa questão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral? Cara, olha só. Eu não tenho uma posição de ódio a nenhum ministro do STF, Perfeito. do TSE. Eu não digo assim, porque o Xandão, não sei o quê, porque o Barroso, não sei o que lá. Eu não ataco eles na pessoa física, claro. Nem acho que eles estão mal mancomunados com os globalistas. Não acho nada disso. Nem deve, isso é super saudável, você está certíssimo. Não acho nada disso. O que eu acho é o seguinte, você tem 3 poderes, que deveriam viver em equilíbrio. Montesquieu fez isso há anos e anos e anos, século. Você tem uma Constituição que reproduz essa divisão de 3 poderes. Então, defender a Constituição brasileira significa, na prática, defender a harmonia, mas a separação de poderes. O povo, independente de votar bem ou não votar bem, ele escolheu 513 deputados e 81 senadores para fazer a legislação federal. E essas pessoas passam, às vezes, um ano inteiro lapidando um projeto de lei, relatório, comissão especial e não sei o quê. Nós pagando o salário dos deputados, senadores e dos assessores que estão lapidando esse projeto. O projeto fica pronto. Vem um cara que ninguém elegeu, que ninguém sabe, às vezes, o nome direito. O cara vai lá e diz, não vale. E acabou. Por que não vai? Porque eu não quero. Por quê? Porque eu interpreto que pela Constituição, artigo tal, eu acho que isso aqui está errado. Aí você vai ler o tal artigo da Constituição e não está tão claro que aquilo esteja errado. É a interpretação dele. E aí eu chego no seguinte resumo do cenário. Hoje, a interpretação de texto de um ministro do STF vale mais do que os 513 deputados e os 81 senadores. Eu não acho isso saudável. Então eu não acho que a pessoa está fazendo por mal ou que ela quer comandar o Brasil. Talvez até queira. Eu posso estar sendo ingênuo de achar que não quer. Talvez eu esteja sendo esperançoso demais. Mas eu acho apenas que é o seguinte, o judiciário ultrapassando as suas competências, exercendo um poder que vai além do que deveria ser o poder judiciário, porque, pelo que eu aprendi na faculdade de Direito, o judiciário deveria dirimir os conflitos quando há dúvida sobre quem tem o direito. Né? Mas hoje o judiciário não dirime dúvida de de cada lado, qual lado está com o direito. Ele faz o direito. E quem faz o direito deveria ser o legislador. Sim. Posso dar uma visão que aí a gente entra no debate? Você falou do Montesquieu, né? A gente está falando aí de freios e contrapesos. Isso. Os poderes da República, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, eles se fiscalizam. Sim. Cada um tem suas funções. Perfeito. E se fiscalizam. E caberia ao Poder Judiciário fazer a análise desse conflito, dessa fiscalização. Ele tem um controle ali, no caso do Supremo, da constitucionalidade. Ele faz a análise se aquela lei está de acordo com a Constituição. E ele não pode tirar do nada. Sim.
ele é provocado. Então, muito dessa atuação política, né, do Supremo, ela também não é uma atuação que ela vem desse... que a gente falou mais cedo, quando a gente conversou antes do podcast, esse lawfare, essa batalha jurídica entre pessoas... A má utilização dos instrumentos constitucionais. Má utilização desses instrumentos constitucionais para briga. O partido... Você vai ver, o Supremo se posicionou dizendo que tal lei é inconstitucional, mas quem entrou com ação? Partido tal. Então. Porque quando o partido no parlamento ele vai lá no judicializa. Isso é verdade. Foi levado para lá, né? A gente entrou aqui no começo da conversa na pauta do ódio, que existe entre lados políticos opostos, e eu citei aqui a falta de capacidade de consensos, geração de consensos que hoje nosso legislativo e nossa política tem. Isso é verdade. O partido derrotado judicializa o tema, vai para o STF, e aí o STF é obrigado a opinar. Concordo. Mas será que o STF também não poderia responder assim? Já existe lei sobre esse caso, não há o que me manifestar. Eles se regozijam de se manifestar e decidir o caso, né? Então, assim, eu concordo plenamente que não há processo julgado ali sem provocação. E que muitas vezes a provocação é uma provocação de um ator político, que depois, quando é contra ele reclama da judicialização da política. É verdade. Mas eu acho que muitas vezes o STF poderia dizer, olha, a Constituição diz isso, a legislação diz isso, você foi voto vencido, acabou. Não, mas ele muitas vezes reverte as decisões, avocando para si o papel de... Como é que eu vou colocar isso? Eu acho que parece que o STF hoje tem a tendência de abraçar a tese de quem foi derrotado no Congresso, potencializar a tese e torná-la a nova legislação. O que talvez não devesse ser a tendência deles. Talvez eles devessem ter um posicionamento de quanto menos eles interferissem no que foi votado no parlamento, melhor. Hoje parece que a cabeça de todos os juízes, os ministros, é de que quanto mais eles puderem interferir, melhor, porque o parlamento é de baixa qualidade e mal intencionado. Eu vou provocar mais um pouquinho. Esse ativismo, ele também não pode advir de uma má construção dessas normas. Estou falando em todos os âmbitos, tá? Municipal, estadual, federal. O ordenamento jurídico brasileiro, ele é muito complexo. Sim. Né? E se você for estudar sobre o tema, obviamente você conhece, você estuda sobre, ele é quase que uma coxa de retalhos, né? A gente começa com o Código de Processo Civil italiano, agora a gente tem um modelo inglês, e a gente vai pegando as coisinhas de fora e vai juntando tudo e vamos fazer a lei brasileira. A gente é tudo a moda tupiniquim, nada é tupiniquim mesmo, né? E entender esse mundo complexo não gera a produção, às vezes, de uma exagerada de leis que não tem, de repente, a métrica constitucional, a qualidade constitucional adequada, e por isso, vez ou outra, sabendo disso, esses políticos e partidos se valem disso para poder derrubar a norma do outro, a legislação do outro, e aí o Supremo, estou só trazendo não estou dizendo que é a minha opinião, trazendo uma questão de debate, e aí o Supremo vai estar ali analisando, realmente, como eu falei aqui, a intenção era boa, mas a lei não, é inconstitucional. Volta aquele assunto que a gente estava mais cedo. Né? Mas você vê que o curioso, eu concordo que podem ter leis mal redigidas e concordo que podem existir leis que estão em conflito com a Constituição. E aí está o papel, claro, do STF opinar. Perfeito. Concordo plenamente. Mas assim, talvez tenha menos repercussão, né? Mas assim, o STF, eu não escuto, não vejo tanto entrevistas, os ministros, nas palestras que eles dão, inclusive, a lei de família, o direito de família, o direito civil, o direito empresarial, o direito societário, tudo isso poderia ser, de alguma maneira, alvo de uma correção num tribunal superior ou
no STF, mas o foco é sempre assim: aborto, droga, cota, eutanásia, se a eleição da mesa do Senado foi justa, se a eleição da mesa da Câmara, como é que funciona. O que eu quero dizer é o seguinte: se o trabalho é corrigir possíveis equívocos de legislação e tudo mais, ok, mas sempre em temas políticos? Mas aí é a mídia. Você não concorda comigo? Você acha que a mídia esquenta esses temas A e os mídia outros não? esquenta. Porque assim, o STF está aí julgando milhares de processos por ano. E, assim, E a mídia vai dar foco no que é político. Exatamente. Eles acabam pautando. A minha opinião pessoal, eu acho que numa questão ou outra, minha opinião pessoal, o Supremo realmente foi totalmente político. E defendeu um lado ou outro. Concordo, também viveria no lindo mundo da imaginação se eu não pensasse dessa forma. Mas eu acho que, em grande maioria das vezes, ele está fazendo o papel dele de defensor da Constituição. E aí é a mídia. Foi provocado por um partido que jogou o tema para ele e ele teve que se manifestar. A questão que você estava falando, por exemplo, agora da mesa do Senado e mesa da Câmara. Eu tive a oportunidade de ler, porque o Gilmar Mendes é um brilhantíssimo ministro, tá? Não estou falando da pessoa, ou das tendências, ou das vontades. Estou falando dele como jurista. O jurista é um dos maiores expoentes do nosso país. Isso é indiscutível. Se você lê a decisão dele, quando ele fala sobre essa questão na mesa do Senado, ele vem contando a história da Constituição brasileira, do porquê daquilo foi colocado, de como aquilo nasceu, da ditadura, do porquê que a ditadura implantou aquilo, para chegar numa conclusão dele. É uma aula de história e de direito constitucional. Mas você não acha que ele já tinha a decisão tomada e ele só escreveu o que justificava a decisão que ele já queria? Aí eu vou te dizer. Porque você pode escrever coisas bonitas para justificar qualquer maneira. Não, sem dúvida. Eu espero não sofrer um processo por isso, né? Eu acho que a gente também não... Mas assim, o Gilmar Mendes é óbvio que todo mundo tem suas restrições com ele. Todo mundo conhece as histórias que contam dele, que falam dele. Que cabe a quem conta provar. Que cabe a quem conta provar. Isso é verdade. E assim, eu vou ter a minha opinião pessoal sobre o Gilmar Mendes. Agora, ele como constitucionalista, como jurista, ele é um gênio. Nesse caso específico, inclusive, o voto dele foi para que não se mexesse na regra do jogo. Ele defendeu a posição de que não se Ele defendeu que foi voto vencido, tá? Ele defendeu que não. E assim, fazendo uma análise constitucional, eu concordo com quem ganhou dele, com o vencedor. Mas assim, eu vejo, na minha opinião, que o Supremo, vez ou outra, tá nessa de fazer a posição política dele. E vez ou outra tá nessa de, olha, o voto é esse. O cara vai sentar e ele tem a capacidade técnica de montar aquilo ali. De embasar aquele voto pré-determinado. Pré-determinado já. Isso é, mas eu acho que te permite, né? Você escolher um lado e defender. Mas eu acho que muitas vezes, a mídia fomenta essa questão olha o Supremo. O brasileiro nunca olhou tanto pro Supremo. Tem gente, inclusive, que fala isso, né? As sessões do Supremo não deveriam passar na televisão, porque os ministros do Supremo estão querendo ser midiáticos e aí tomar decisões porque são celebridades hoje e tudo mais. Aí não, eu acho que tem que passar na TV Justiça porque tem que ter transparência. Claro. Mas concordo que hoje as pessoas conhecem mais os ministros do Supremo do que os parlamentares, né? Sem dúvida. A gente estava falando do próprio Dallagnol, né, da decisão do Dallagnol recente. O que você acha dessa decisão? Olha só, eu acho que o caso do Dallagnol, não vou nem falar isso porque ele está no Partido Novo agora e eu também estou. Acho que o caso do Dallagnol é um caso injusto, tá, o que foi feito com ele. Pelo seguinte, o que eu entendo o Dallagnol, ele era do Ministério Público e ele tinha um prazo para se afastar do Ministério Público para poder ser candidato. Perfeito. E aí, para que o cara possa ser candidato, ele não pode estar com nenhum processo administrativo interno correndo contra ele. Beleza. Aí o Dallagnol vai e se afasta, 2 meses antes do que era o prazo limite para ele se afastar para poder ser candidato. Ok. Ele é candidato, é eleito com uma
enorme votação, ou seja, o povo elegeu ele para estar ali. E ele é cassado porque há um entendimento de que ele se afastou do cargo antes porque ele poderia vir a ter um processo contra ele no prazo que ele ficasse a mais. Mas isso é poderia. Né? Isso é futurologia, exatamente, Thiago. Não é direito. Isso é poderia. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui secretário de turismo do Rio de Janeiro. Me afastei do cargo para ser candidato a deputado estadual no dia 31 de março. O prazo exato era ali nos primeiros dias de abril. Mas o prefeito entendeu que não fazia sentido a pessoa trabalhar 2, 3 dias de abril. Então todo mundo que ia ser candidato saiu no dia 31 de março. Vamos supor que eu tivesse sido eleito e alguém dissesse o seguinte: olha, o Bruno, ele saiu dia 31 de março, mas o prazo máximo da legislação para ele era dia 3 de abril, sei lá. Nesses 3 dias que ele ficou a menos, ele poderia ter sido acusado de alguma coisa que talvez prejudicasse algo contra ele, que ele não pudesse ser candidato. Então, ele, evitando isso, ele saiu antes. Mas qual é a prova que a pessoa tem de que aquilo aconteceria? Bibliografia, aquela que a gente brinca, né? Bibliografia, vozes da minha. Então, supõe-se que o Dallagnol saiu do Ministério Público algum tempo antes, porque ele estava, supõe-se, fugindo de um processo que seria colocado contra ele para que ele não pudesse ser candidato. Aí eu entro em 2 pontos. Primeiro, você não pode caçar alguém que teve milhares de votos por supõe-se. E segundo, será que não poderia também um processo ser apresentado por alguém do Ministério Público por questões políticas para impedi-lo de ser candidato? Sim. Porque a pessoa poderia ser contra as posições políticas dele e falar: eu vou apresentar qualquer coisa aqui, mesmo que não tenha embasamento. Ele é feio, cara de melancia. Tá lá, entrou, tem o processo. Porque o Ministério Público é o seguinte: ele não é impedido de concorrer se ele fosse condenado no processo. Ele é impedido de concorrer com a existência do processo. Então poderia ter uma litigância de má-fé, uma pessoa apresentar um processo e dizer: eu quero apresentar, só para bloquear a candidatura dele. Ele sai do cargo do Ministério Público sem ter nenhum processo contra ele. Uma própria declaração do MP, né? E pela possibilidade de que um processo viesse a surgir, caso ele tivesse querido ficar meses a mais, ele é cassado? Não faz sentido. Esse é o ativismo prejudicial. Esse é um completo absurdo. Esse realmente Ativismo prejudicial. Totalmente prejudicial, porque a vontade popular se fez através das urnas. E você tira o cara em cima de nada. Você tira o cara em cima de nada. E nesse caso específico, o próprio Ministério Público lá tinha dado parecer contrário à cassação dele, né? Enfim, o que me faz crer, né? E aí, obviamente, é o que o Dallagnol vai dizer, e acho que com razão, é que na medida em que ele foi um ator no Ministério Público muito importante para a condenação de muitos criminosos que têm poder, esse poder agora cobrou o preço. Cobrou o preço, exatamente. Bruno, a gente vai chegando aqui no final do nosso episódio. Muito bacana. Foi muito bom ter você aqui, cara, uma conversa maravilhosa, leve. Falamos de assuntos polêmicos até de forma leve. Você quer dar uma palavrinha final para a gente poder fechar? Não, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que foi um prazer, o tempo passou rápido, os assuntos foram muito interessantes, todos vocês demonstraram também que têm um amplo conhecimento sobre os assuntos, então foi uma honra para mim, até intelectualmente, poder estar aqui nessa mesa debatendo com vocês. Agradecer quem assistiu, a gente não sabe quantas pessoas, ao final, você tem o gravado, tem o corte, tem o isso, tem aquilo, então você que está assistindo algum pedaço ou todo, né, o podcast, eu agradeço imensamente o interesse em saber o que eu tinha a dizer, em achar que eu tinha algo a colaborar aí para informar as pessoas. Dizer que o trabalho no Partido Novo está sendo muito gratificante, exatamente de um partido que tem bases doutrinárias muito interessantes, que tem uma ideologia muito bacana, de uma política diferente, de uma política com pessoas fazendo ela com competência técnica, com ética, enfim, o que a sociedade afirma querer, alguém está lá tentando de fato entregar para a sociedade isso que a sociedade quer. Mas um partido que entendeu que para poder ter vitória
nesse desafio, ele precisava profissionalizar as suas práticas, precisava de mais maturidade política, e eu fiquei muito honrado com o convite que o partido aqui no Rio de Janeiro fez para que eu tivesse à frente desse trabalho. Então, dizer que tem sido um desafio muito gratificante, agradecer também as perguntas de vocês sobre esse assunto, que puderam permitir que eu explicasse um pouco mais do que a gente está fazendo, e vamos continuar trabalhando para que a gente tenha bons resultados aí na eleição desse ano. Perfeito, Bruno. Foi uma honra pra gente ter aqui. Bruno, né? obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Bruno. Ó, próximo episódio nós vamos estar com um grande irmão nosso, o Lucas Guimarães, que vai falar sobre a nova lei de licitações, que é outro assunto que está no momento, que está todo mundo falando, começou a valer efetivamente esse ano, né, 1º de janeiro, eu vi até várias postagens aí de pessoas fazendo o velório da 8666, né, que era a lei de licitações anterior. Eu acho que vai ser também um episódio muito produtivo. Com certeza. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, até a próxima.